caso da psicografia dos romances mediúnicos, não era bem esse o processo. Era o processo mais mesmo de entrar na mente de Emmanuel, que estava escrevendo os romances. No caso de alguns deles, como Paulo e Estevão, em que João Evangelista estava presente, há 2000 anos em que João Evangelista estava presente, era a rememoração dele próprio, não é? Porque ele foi personagem dessas histórias. Nos outros, em que a presença dele era indireta, nós temos que nos lembrar, por exemplo, que no livro 50 anos depois, o Nestório foi discípulo de João Evangelista. Então o Chico conhecia bastante, sendo João Evangelista, ele sabia muito bem que Emmanuel, que era Nestório no segundo século da vida cristã, era uma personalidade muito ligada a ele. Então tem também as ligações entre os personagens. E nesse particular, ele entrava na mente de Emmanuel, trazendo, e também nas próprias rememorações do passado, para servir de fiel instrumento para a psicografia daqueles romances épicos. O Chico, a mim já tinha me dito, mas também ele deu uma entrevista que foi publicada na Folha Espírita e depois transmitida também no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier nos 25 anos da Folha Espírita, em que a doutora Marlene Nobre compilou diversas entrevistas que o Chico deu ao longo de 25 anos para a Folha Espírita ou para outros jornais e revistas. Nas entrevista essa que eu estou citando, por exemplo, em que ele afirma que Emmanuel participou, era um espírito da falange do Espírito da Verdade, que participou ativamente da codificação espírita, auxiliando Allan Kardec na Terra, e que é de autoria dele a mensagem cujo título é O Egoísmo, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí nós vemos a perfeita sintonia, não é, de Emmanuel no mundo espiritual, representando o pensamento do Espírito da Verdade, que por sua vez é o médium do Cristo, é o médium de Jesus, e fazendo, vamos dizer assim, a proteção ou o trabalho mais direto com Allan Kardec na Terra. Essa situação se repete em Pedro Leopoldo em Uberaba, quando Allan Kardec reencarna na pessoa de Chico Xavier e Emmanuel prossegue na vida espiritual fazendo este papel. Inclusive, o Chico vai nos revelar uma vida que foi depois confirmada pela família Tavares, da Escola Jesus Cristo de Campos, Dona Hilda Tavares, o seu filho Flávio, a Dona Wanda Amorim Joviano, que hoje reside com 95 anos de idade na cidade de Petrópolis. Porque o Chico vai me revelar que logo que terminou a tarefa da codificação espírita e que Allan Kardec desencarnou, Emmanuel, no mundo espiritual, se preparou para reencarnar no Brasil por um breve período, porque ele sabia que a tarefa seguinte de Allan Kardec seria vir ao Brasil, reencarnar no Brasil, para dar cumprimento à segunda etapa da sua grande missão consoladora e reveladora. E ele, no mundo espiritual, precisaria se atualizar no português. Por quê? No domínio da língua portuguesa, ele tinha vivido em Portugal e no Brasil no século XVI,
como Padre Manuel da Nóbrega. E todos nós sabemos que o português daquela época era completamente diverso, diferente, e era necessário que ele encarnasse no Brasil do final do século XIX, início do século XX, para atualizar os seus conhecimentos no vernáculo, no conhecimento da língua portuguesa, tal como era falada nesse primeiro tempo do século XX. E assim ele encarnou, não viveu, segundo Chico Xavier, mais do que 30 anos. Ele reencarnou no estado do Pará, no norte do Brasil. Isso tem uma razão de ser, porque, você sabe, de todos os estados da federação, o estado que fala mais corretamente a língua portuguesa, conjugando os verbos e as pessoas na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, são justamente os paraenses, né? Que eles articulam corretamente os tempos verbais nas pessoas, na segunda pessoa do singular e do plural, o tu e o vós. Então, Emmanuel encarna por essa razão, única razão. Veja bem como que a espiritualidade é metódica. Tem método, ela tem objetivo, tem planejamento, tudo tem uma razão de ser. E ele se sagra sacerdote católico, porque ele vem estudar no interior de Minas Gerais. Provavelmente, a gente não tem certeza se ele viveu no Instituto do Caraça, que era uma escola de padres católicos, mas temos certeza que ele passou pela cidade de Barbacena, que é próxima, não é? E sagra-se sacerdote católico e vai para o Rio de Janeiro. Logo no final do século XIX. Lá ele trava conhecimento com Bezerra de Menezes encarnado, não é? Então tem longas conversas com Bezerra de Menezes, que se torna amigo dele, e resolve meditar sobre os trechos do Evangelho, os trechos do Novo Testamento, e o Chico vai nos dizer, já se preparando para, daí a 50 anos, publicar os livros da série Caminho, Verdade e Vida, em que ele comentaria, num ensaio evangélico maravilhoso, os trechos do Novo Testamento. Então, tudo isso tem uma razão de ser. Ele vai para o Rio de Janeiro e é um sacerdote humilde, porque ele não tem pretensão de subir no domínio da Igreja Católica, nem de fazer carreira, e ele fica numa paróquia humilde do bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E quando a família Tavares, o marido da dona Hilda, Clóvis Tavares, e ela, acompanhados de dona Susana Maia Mouzinho, que hoje reside no Rio de Janeiro, ainda encarnada, e dona Wanda Joviano, que reside hoje em Petrópolis, eles são comissionados pelo Chico para buscar essas informações no bairro de Bom Sucesso. Eles encontram a paróquia, vão conversar na década de 40 com o sacerdote que lá estava. O sacerdote ainda mostrou a eles um retrato de Padre Amaro, ele se chamou Padre Amaro, e ainda revelou a eles o seguinte, que a beleza das pregações do Padre Amaro eram tão profundas as belezas, que as missas que ele realizava eram disputadas, porque as pessoas chegavam até antes das 6 horas da manhã para pegar lugar, para sentar e ouvir Padre Amaro falar sobre o Evangelho. Só que ele desencarna rápido, porque a tarefa dele foi simplesmente como se ele tivesse encarnado para viver um momento de reclusão, de meditação, para depois trabalhar, através da psicografia do Chico Xavier, os trechos do Novo Testamento de Jesus Cristo, coisa que ele fez com brilhantismo, não é?
a partir da obra Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, o Livro da Esperança, Segue-me, Ceifa de Luz, que foram aqueles que expuseram o pensamento dele